queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Paz e bem para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que acompanha mais uma edição do nosso programa A Serviço do Reino, porque todos nós aqui da TV Frei Galvão, os irmãos que nos acompanham, você que está na sua casa, também estamos sempre a caminho e a serviço do Reino do Senhor. Aquele que nos chama, como nós acabamos de cantar, e mês vocacional, mês de agosto, mês em que todos nós somos convidados a fazer uma reflexão profunda a respeito do chamado que Deus nos faz e se estamos caminhando de acordo com esse chamado. Que alegria! Bem-vindo a mais um programa, bem-vindo você que nos acompanha, bem-vindo nosso irmão seminarista Felipe. Muito obrigado, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Felipe. Bom dia, irmã, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Graças a Deus estamos aí nesse caminho vocacional, né? Agosto, mês das vocações, como o Padre bem disse, né? Refletir qual é a nossa vocação. Amém, amém. Mas Felipe, olha, nós unimos aí esse mês vocacional, nós estamos aí falando da prioridade pastoral da nossa arquidiocese nos últimos programas. Então, você que tem nos acompanhado, nós falamos um pouco sobre os grupos bíblicos de reflexão aqui da nossa arquidiocese de Aparecida. Esteve aqui a nossa irmã Sandra Jane, lá da paróquia de Roseira, alguns irmãos leigos também, o da paróquia Nossa Senhora do Rosário, o João Paulo, muito engajado lá, sim. E também o padre Fabiano, que está à frente desse trabalho. A irmã Kelly teve uma ideia, por que então a gente não fazer, como continuação dessa temática aí, um programa onde a gente possa ajudar as pessoas a pensar um pouquinho nessa metodologia que foi abraçada pela arquidiocese, que é a metodologia da Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. Então, como continuação dessa temática aí, hoje, né, Felipe, vocacionado nesse mês de agosto, vai partilhar um pouquinho com a gente também sobre quais são esses passos da Lectio Divina, da leitura orante, para que você, na sua comunidade, você também que faz um caminho de fé, possa ir aprendendo, possa ir interagindo melhor com a palavra nessa dinâmica da Lectio Divina. E, como sempre, vamos fazer o nosso momento inicial com a palavra. Vamos cantar, irmã, e preparar o nosso coração para acolhermos, né, essa palavra do Senhor na nossa vida. De salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E um evangelho
profundamente vocacional. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus prometeu um reino que realiza o nosso espírito, que nos dá plenitude, mas é um reino que exige um comprometimento, exige uma renúncia, exige o assumir a cruz. E acredito que Felipe, o nosso irmão seminarista, aqui da nossa arquidiocese do Seminário Bom Jesus, ele, intimamente também ligado aí a essa palavra de vida, tem aí uma história vocacional. Acho que já podemos, como continuidade da própria palavra, você fazer uma partilha com a gente, sobre esse seu chamado, essa sua vocação, essa cruz que você tem seguido, e depois a gente continuar falando da relação própria vocacional com a palavra na sua caminhada. Sim. Pois então, a palavra vai dizer que quem quiser seguir a Jesus tem que se renunciar propriamente, Padre? E a palavra vocação, ela vem do verbo vocare, que é o chamado. E é muito bonito ver esse evangelho na questão que Jesus deixa a gente muito livre. Se quiser, quem quiser me seguir. E essa questão de vocação, para mim, é muito forte, é muito complexo nessa questão de seguir Jesus, porque é uma radicalidade, Nós, quando entramos para o seminário, nós deixamos a nossa vida aqui fora, entre aspas, para percorrer esse discernimento vocacional. Tanto no nosso caso que queremos ser padre, tanto no caso da irmã também, Deixamos a vida aqui fora. No meu caso, eu trabalhava aqui fora, tinha uma vida social, entre aspas, assim, e permiti essa questão de discernimento. No ano de 2017, eu tive essa inquietação, tipo assim, de por que não eu ser padre, E eu já tinha esse desejo no meu coração, essa vontade, mas estava um pouco assim aquietado devido à vivência lá fora. E eu tive uma experiência muito bonita no retiro da comunidade Shalom, em 2018, que foi falado sobre vocação, tudo, e eu me senti chamado para aquilo. E aí eu lembro que eu até perguntei para o Rafael, o seminarista Rafael, que hoje está em Santarém, como faria para trilhar esse caminho. E ele até brincou, eu falei, eu não acredito que você vai ter coragem. Eu falei, eu vou, Rafael. E ele queria muito que eu fosse, mas ele achava que eu não ia. Eu falei, eu vou fazer um encontro vocacional. E percorri o ano de 2017 fazendo encontro vocacional. Foi até o ano dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora. E naquela ocasião eu não pude entrar no seminário porque o Dom Orlando estava com a reforma no projeto formativo do seminário. E aí onde que eu entrei em contato com o Padre Gustavo, nessa minha inquietação, e ele me ajudou a discernir a vocação na Diocese de Lorena, até que a gente partilhava aqui. Sim. E foi um momento de uma experiência muito boa na minha vida, mas Deus me chamava para essa vocação específica aqui na Arquidiocese de Aparecida. E aí no ano de 2018 eu conversei com o Padre Renan, que eu queria continuar o acompanhamento em Aparecida, e ele me permitiu voltar para a minha diocese de origem, e acabei voltando. Em 2019 ingressei no primeiro ano do curso propedêutico, e é uma vida muito, assim, que eu me sinto muito realizado, na questão de dar passos na vocação, de trilhar esse caminho cada dia. É o que uma vez me perguntaram, você tem certeza que você quer ser padre? Eu digo, hoje eu tenho certeza, amanhã a Deus pertence, Esse é o nosso caminho. Todos os dias, irmã? Vai dando, Exatamente. O seu sim, renovando a sua vocação. Que bonito, Felipe. Exatamente. E para nós é muito gratificante. Nós acabamos retomando também a nossa caminhada, quando a gente olha a caminhada de um jovem também tão entusiasmado com esse projeto de Jesus. É muito bonito, parabéns pelo seu caminho. Muito obrigado. Como diz o Evangelho, é realmente um caminho de renúncia e de sacrifício, mas em vista de um bem, um bem maior, algo que dá sentido. O significado é maior. E parabéns aí pela caminhada trilhada. Muito obrigado. Felipe, e no seminário, você que está aí no segundo ano do propedêutico, nós então, como é a nossa pretensão aqui nesse programa, a Léxio Divina e a leitura orante da palavra. Antes do seminário, você já tinha na vida de comunidade, porque para nós, para vocês de casa, a Léxio Divina e a leitura orante da palavra, por incrível que pareça,
é um jeito de se relacionar com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, que muitos cristãos católicos desconhecem. Que pena! Que pena, porque a leitura orante, a Lex Divina, como nosso irmão vai partilhar, a irmã Kelly também na sua experiência comunitária ali no convento, nós vamos perceber o quanto de mística, o quanto de aprendizado, o quanto de crescimento nós podemos e adquirimos quando exercemos, né, essa metodologia, quando fazemos esse movimento aí da Lex Divina. Então você na comunidade já tinha ouvido falar ou foi quando você chegou no seminário? Na verdade, essa questão de Lexio Divina, eu ouvi até no programa que o senhor foi na TV Aparecida falar sobre a Lexio Divina, né? Olha só. Eu lembro desse episódio. E eu me lembro de você comentando sobre isso. Mas eu achei, assim, que era muito complexo essa questão, até mesmo pelo nome ser um pouco meio difícil, eu achava que era um pouco difícil. Mas na questão da comunidade, eu não tinha essa vivência, assim. Eu li o Evangelho, às vezes, do dia, mas não nessa dinâmica de Lexio Divina. E no seminário em si que eu fui introduzido nessa dinâmica da Lexio Divina. De partilhar, de estar em comunhão com a palavra diretamente. E na comunidade, irmã, de vocês lá, das irmãs mensageiras, a senhora cresceu onde mesmo, irmã? Em qual comunidade? Vocês já tinham essa experiência ou foi também na comunidade religiosa? Não, foi na comunidade religiosa a partir do primeiro ano de formação, do aspirantado. Mas eu lembro que eu fiz as oficinas de oração e vida, né? Aquele método do Frei Inácio Larrañaga. Uhum. E aquela oficina nos ajuda muito a praticar esse exercício da palavra de Deus, da Lexio Divina. Porque, assim, a Lexio Divina, no início, para a gente se torna um pouco estranho, dá a impressão que não vai fluir, né? Mas é exercício, é disciplina, né? Sim. É estar em constante insistência ali com a palavra de Deus. Só que nós ficamos na ansiedade para que Deus nos fale logo aquilo que a gente quer, né? Mas a gente tem que, primeiramente, fazer esse exercício de abrir o coração e os ouvidos para que Deus possa falar, possa nos orientar através da sua palavra. É um exercício muito profundo, né? Uma iniciativa também que a nossa Arquidiocese de Aparecida tomou, né? Já com os grupos bíblicos de reflexão, e nós queremos, neste ano talvez não dê, mas nos próximos anos, né, estar dando essa formação para os leigos, para os agentes de pastoral, para os animadores dos grupos de reflexão, né, para que esse método, esse exercício da leitura orante da Palavra de Deus possam ser exercitados nos grupos bíblicos de reflexão. Isso aí. Eu também, né, me recordo que antes, né, eu acho que na maioria, nós cristãos católicos, a gente precisa crescer muito nessa intimidade com a palavra e, como nós dissemos nos outros programas, né, o nosso arcebispo Dom Orlando tem sido essa luz, né, esse farol, esse brilho que tem, né, atraído as pessoas para todos, né, para nós vermos o quanto nós precisamos ter a Bíblia na mão e no coração, né, e os pés na missão. Então, Dom Orlando tem sido aí esse sinal que nos aponta, trazendo para nós essa prioridade pastoral, né, a centralidade da Bíblia, a centralidade da Palavra de Deus. E agora, né, como a irmã Kelly bem disse, nós estamos aí, né, para receber essa formação. Estávamos, né, numa etapa, mas com a pandemia que estamos vivenciando aí, tivemos que, né, nos ajustar, então interrompemos o período de formações e a formação sobre a Lexio Divina ainda vai acontecer, mas aqui no programa a gente já vai, né, adiantando algumas coisas, né, para aquelas pessoas que já fazem Lexio Divina nos grupos bíblicos, para vocês que não conhecem ainda, e daqui a pouquinho no segundo bloco nós vamos passar para você, né, Lexio Divina, essa leitura divina, essa lição orante, como que ela acontece, quais são os passos, como que a gente pode enriquecer a nossa vida espiritual, então, por meio dessa metodologia de relacionamento com a palavra. Então, daqui a pouquinho, no segundo bloco, acompanhem com a gente quais são os 4 passos, não é isso, Felipe? São 4 passos. São 4 passos. Muito bem, vamos lá? Vamos...
cantar. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou, para uma grande missão, por uma grande missão. Olá, querida família que nos acompanha neste momento. Nós da TV Frei Galvão temos um convite muito especial para você. Isso porque de 9 a 15 de agosto nós estaremos celebrando a Semana Nacional da Família. E a nossa TV Frei Galvão preparou então uma programação para lá de especial para a sua família. Você, claro, é o nosso convidado. No próximo domingo, dia 9, o casal André e Renata estarão abordando aqui na nossa TV Frei Galvão sobre a vocação matrimonial. E também durante a semana, o casal Edson e Mazé estarão discutindo diversos temas importantes para o nosso crescimento familiar dentro da Semana Nacional da Família. E como você já sabe, todos os dias às 8h30 da manhã tem também o nosso programa Minuto Família. Fique ligadinho na nossa TV Frei Galvão e vamos rezar pela santificação de nossas famílias. Que Deus abençoe a sua família. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, Senhor. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, Senhor. Tua palavra é. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta aí com o nosso segundo bloco do programa Serviço do Reino, aqui nos estúdios do Santuário Frei Galvão, da cidade de Guaratinguetá, terra do nosso primeiro santo brasileiro. E como vocês podem reparar, o nosso programa aqui está de cara nova, as paredes pintadas, o chão foi reformado também, todo modificado aí para melhorar cada vez mais o nosso programa, o nosso visual aí e acolher melhor a você que nos acompanha. Nos últimos 3 programas nós estávamos lá na sua casa, Felipe, lá no Seminário Bom Jesus, né, num espaço que foi lá improvisado, mas agora estamos aqui. E a tendência é melhorar cada vez mais. Nós contamos aí, né, com a ajuda de vocês. Nós temos a campanha Família Missionária de Frei Galvão, que conta com a ajuda de vocês e podemos aí aos poucos melhorando toda a nossa infraestrutura, a nossa acolhida a todos vocês. Então, muita perseverança, muita alegria, entusiasmo, estamos aí com o nosso programa para te acolher. Hoje, então, falando aí sobre Léxio Divina ou leitura orante da Palavra de Deus, né, que é um ramo do que nós discutimos nos últimos programas, grupos bíblicos de reflexão. A Léxio Divina, então, é uma metodologia, uma forma, uma maneira de nós nos relacionarmos com os textos da Sagrada Escritura. E isso não é de agora, não. Lá no comecinho, nos primórdios do cristianismo, Orígenes, irmã, foi o primeiro que usou essa palavrinha Léxio Divina, Orígenes. Né? Lá no segundo século, ele já viu que nós precisamos ter uma maneira adequada de ler a Sagrada Escritura. Não ler como um livro qualquer, né, como um livro de história ou qualquer outro tipo de leitura que fazemos, mas nós precisamos ter uma mística, nós precisamos ter um olhar diferenciado, nós precisamos ter um cuidado, uma inclinação, um jeito próprio. Então, ele teceu esse modo, Léxio Divina, ao longo do tempo, né, outras pessoas, os monges, né, a vida religiosa nos monastérios aí foram assumindo esse jeito, né, para a caminhada espiritual, e depois foi em 1150 que Guigo II, um monge também, ele elaborou a Léxio Divina. Em quantos passos, Felipe? 4 passos, Quatro passos. 4 passos. Fala um pouquinho pra gente então, Felipe. Você que tem essa experiência no seminário, todos os dias fazendo Léxio Divina,
a irmã também, nós aí na correria, às vezes não dá para fazer todo dia, mas a gente, alguns dias da semana a gente para fazer, e você na sua casa também, faça a Lexio Divina e aprenda agora com o Felipe. Quais são esses passos? Padre, primeiro, queria reforçar que lá no nosso seminário, a gente tem 2 momentos que nós fazemos a Lexio Divina. Todos os dias da semana, antes da Santa Missa, nós somos convidados a passar 15 minutinhos na capela refletindo sobre o Evangelho do dia. Isso ao longo da semana. E no sábado, no período da manhã, a nossa oração é a Lexio Divina. Nós temos o tempo de 1 hora, de 40 minutos para fazer essa Lexio Divina, igual a irmã disse, em comunidade. Aí são os 4 passos, né? Primeiro de tudo, na nossa vida cristã, nós temos que pedir a luz do Espírito Santo. Nós temos que invocar as luzes do Espírito Santo. E nada melhor do que rezar o Vinde Espírito Santo, a oração pedindo o Espírito para que nós possamos ser iluminados e termos a sabedoria de entender a palavra de Deus. No nosso seminário, no sábado, a gente costuma ter um cântico invocando o Espírito Santo para ficar um pouco mais dinâmico. E ajuda muito, não ajuda? E ajuda muito, essa dinâmica ajuda muito. E o primeiro passo em si é a leitura do texto bíblico. Como eu disse, no nosso seminário nós fazemos com o Evangelho do dia e no sábado nós fazemos com o Evangelho do domingo. Nós já refletimos sobre o Evangelho do domingo. E na nossa vida de comunidade, para você que nos acompanha, eu deixo esse convite para fazer ou com o Evangelho do dia, né, que percorre, ou algum texto bíblico que esteja à sua escolha. Um Evangelho, alguma das cartas de São Paulo, que é muito interessante também, nós estamos refletindo. E nós fazemos primeiro a leitura, uma leitura assim, lendo o texto, e depois uma leitura mais detalhada, tomando em conta os personagens daquele trecho, daquela perícope. Nós temos em conta também o ambiente que aquilo ocorre. E depois de fazer essa leitura, nós vamos para o segundo passo, que é a meditação. O que a palavra diz em si? O que aquela palavra tem a dizer em si? Por exemplo, no evangelho que nós refletimos hoje, né? Cristo que vem dizer em si que quem quiser seguir ele tem que renunciar a nós mesmos e pegar a cruz e caminhar. E depois nós vamos para o terceiro passo, que é a oração. Que nós tomamos em conta o que aquela palavra diz para mim, o que aquela palavra toca no meu coração que eu posso levar para a minha vida. E fazer um propósito com Deus. Por exemplo, né, o evangelho de hoje, que diz seguir Cristo, né, nessa radicalidade. O que eu trago para a minha vida hoje? Né? O que eu tenho que deixar para trás para caminhar com Jesus nesse caminho que é de renúncias? Às vezes, há poucas coisas da minha vida que eu tenho que renunciar, mas ainda não tomei consciência disso. E nós, através da Lexio Divina, temos essa oportunidade. E o quarto passo é a contemplação. Esse é o momento de não meditar, não rezar, de não orar, mas contemplar ali Deus que fala conosco através da palavra de Deus, da própria palavra dele, né? Nós estarmos nesse momento de retiro próprio do nosso coração, silenciar o nosso barulho por dentro e estar em contemplação. E como é difícil hoje, né, Padre? E como é difícil estar nesse silêncio interior. Porque a gente está muito ligado às coisas assim de fora. E esse momento da Lexio Divina é um momento que nós temos de intimidade com a palavra. Eu deixo aqui também 3 convites, ou até 3 dicas, na verdade. Lá no seminário nós temos a dinâmica de ter um caderninho de oração. Porque nós anotamos desses 3 passos, aquilo que Deus vai falando com a gente, né? Porque eu tenho particularmente, assim, entre aspas, não digo problema, mas um defeito que eu acabo esquecendo ao longo do dia, quando eu tenho alguma coisa importante para lembrar. Mas quando eu anoto, depois eu relendo aquilo que eu anotei, fica mais fácil de ver aquilo que Deus fala com a gente através da palavra. E também, já fiz esse convite no começo, mas fazer com o Evangelho do dia. Quem tem a oportunidade de participar da Santa Missa todos os dias, é até mais fácil de participar, de celebrar bem a Santa Missa, né? E já prepara, né? Já prepara, exatamente, para aquilo que o padre vai falar na homilia, a gente já está um pouco já preparado, né? E também, eu deixo aqui uma indicação de um livro do Monsenhor Jonas, que se chama A Bíblia Foi Escrita para Você. Ali ela tem passos de ler a palavra de Deus fazendo essa Lexio Divina. Eu comecei agora nesse período de pandemia, né, que nós estamos assim um pouco mais livres para fazer essa Lexio mais tempo,
começando pela primeira carta de São João, que é o testamento do amor, né? Sim. E é muito bonito a gente ver como que Deus fala com a gente. A irmã dizia ali no primeiro bloco que às vezes a gente quer respostas rápidas, mas a gente acaba lendo a palavra de Deus ali de qualquer forma, né? E acaba não entendendo. E às vezes está nos pequenos detalhes, nas entrelinhas da Sagrada Escritura, aquilo que Deus quer falar com a gente. E são esses 4 passos, reforçando, né? Primeiro é a leitura da palavra e a releitura para a gente ter mais focado. O segundo passo é a meditação, meditar o que a palavra de Deus fala em si, quem são aqueles personagens, aquele ambiente, aquilo que Cristo nos evangelhos está fazendo, falando com as pessoas, falando conosco também. O terceiro passo é a oração, que é o fruto dessa meditação, que é a oração, rezar, fazer propósitos com Deus e deixar o Espírito Santo agir em nós nesse período de oração. E por fim o quarto, que é a contemplação, contemplar a palavra de Deus. Bem, muito pedagógico, né, Felipe? Exatamente. E o ambiente, né? Você tem alguma orientação em relação ao ambiente? Por exemplo, a nossa família hoje decidiu, nós vamos fazer uma Lectio Divina em família. Como que você né, orienta as pessoas em relação ao espaço né, da casa ali, um sinal, um símbolo? Você acha importante isso? É muito importante, né? O símbolo nos remete a Deus. Lá no seminário nós geralmente fazemos na capela e achei muito interessante o ano passado que o padre Renan nos aconselhou a fazer num espaço externo. Nós fizemos lá no campo do nosso seminário e é muito interessante fazer nesse momento nesse ambiente de natureza. A comunicação de Deus através da natureza, esse silêncio, o cantar dos pássaros também. E para você que quer fazer com a família, faça na sala mesmo, coloque uma vela, acenda uma vela, né, que remete à luz, porque como vai dizer, né, a palavra é luz para os nossos passos, né, para o nosso caminho, que nós caminhamos com essa luz. Igual aqui o nosso estúdio tem uma imagem que nos remeta também às pessoas, os santos que seguiram a palavra de Deus na radicalidade, uma vela. E também a Bíblia é importante, está na mão de cada um, né, não só um estar com a palavra, mas todos para que possamos fazer. E só assim para deixar um pouco aberto, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, falou, Felipe, é errado eu grifar a minha Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, eu falei, não, pelo contrário, é importante nós grifarmos aquelas passagens que nos tocam, né? Tem tantas palavras aqui na minha Bíblia que tem várias passagens que a gente vai lendo, vai chamando a atenção. Sim. E não precisa ter esse medo, né? Essa cautela. Pode assim fazer grifar e também escrever algumas coisas, e é onde que ajuda também o caderninho, né, padre? Sim, a anotação, né? Porque você muito o modo, né, que ele faz, percebendo, né, uma dificuldade. Eu também, né, me esqueço com muita facilidade, minha memória é péssima. Então essa coisa de você anotar realmente, né, como te ajuda, para mim também foi muito bom na época de seminário, esse caderninho de anotação. Nós fizemos, né, irmã, um folheto, se a senhora quiser também fazer algum comentário, porque é um folheto que ajuda também a compreender um pouco melhor, né, os passos da Lectio Divina. Sim, a Arquidiocese, né, toda a equipe, o Dom Orlando prepararam esse folderzinho dos passos também, né, da Lectio Divina. E eu achei interessante, na conclusão, eu gostaria de ler aqui rapidinho, que é muito importante, principalmente no que fala sobre o objetivo da Lectio Divina nos grupos de reflexão, né, na vida das pessoas. Que diz assim: a leitura orante e a vida dos discípulos e missionários. A leitura orante da Bíblia deve incendiar o coração do orante e motivá-lo para a sua ação apostólica, para a sua missão, para a evangelização. A palavra de Deus nos impele à caridade e à ação social, como atenção aos pobres, acolhimento às pessoas, perdão às ofensas, partilha do pão e solidariedade. Pela prática da leitura orante, todos se colocam à disposição para trabalhar nas pastorais, nas comunidades, no dízimo, na catequese, assumindo os grupos de reflexão, a visitação nas casas. Quem medita as Escrituras encontra Jesus Cristo, sua igreja e seu reino. Cresce na dimensão profética e social da fé, assumindo as responsabilidades e os trabalhos na comunidade e na sociedade. A leitura orante move o coração e abre os olhos para o irmão, para os necessitados, para a comunidade,
para a implantação do reino de Deus. A leitura orante são os apelos que Jesus faz para nós no Evangelho. E os apelos que Jesus faz é de fazer com que essa sua palavra se torne vida em nossa vida, em nossas atitudes, se torne vida, se torne caminho, se torne verdade na vida das pessoas. Então, por isso que é muito importante, né? E a nossa arquidiocese está assumindo, né, esse compromisso também da leitura orante da palavra de Deus nos grupos de reflexão. O Felipe falava muito bem dos passos, né, da leitura orante. Eu gostaria de falar brevemente das experiências que a gente faz de contemplação, né? Porque na contemplação, né, o último passo é você tentar entrar na cena do Evangelho. Por exemplo, né, se fôssemos contemplar hoje esse Evangelho que foi nos proclamado, né? Então, eu tentaria entrar na cena, ali estar com Jesus e ouvir Ele mesmo chamando. Kelly, Felipe, Gustavo, Alexandre, né? Se você quiser me seguir, tome a sua cruz, né? Deixa tudo aquilo que te impede. Qual que seria a minha, a sua, a nossa resposta, né? Então, a contemplação é entrar na cena, né? É fazer parte desse contexto dessa palavra de Deus. E Jesus nos pede uma ação. E uma ação coerente como Ele foi, né? Então, é um desafio. Mas é vida, é alimento, né? E a herança, né, que o Padre Gustavo sempre enfatiza, né? A herança, o legado que o nosso bispo, Dom Orlando, está deixando, né, na nossa arquidiocese. Porque ele é um pastor, que ele lê, que ele reza a palavra de Deus, né? E eu quero fazer uma última observação, né? Como é importante nós, vida religiosa, vida sacerdotal, você em família rezar a palavra de Deus. Mas nós sabemos muito bem, né? Os padres, a gente sente muito bem os padres, as irmãs, os missionários, as pessoas que rezam com a palavra de Deus, né? Porque colocam na vida, colocam na missão frutos daquela palavra. Então, que essa palavra seja sempre alimento e força para a nossa caminhada, né? Eu já desde já quero agradecer, o Padre Gustavo vai agradecer mais tarde, né? Mas o testemunho do Felipe, né? Um jovem tão engajado, tão já comprometido com a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa iluminar o seu futuro sacerdócio. Amém. Sacerdócio do Padre Gustavo, que também é muito empenhado, é muito engajado, né? E que a palavra de Deus também possa fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Vale a pena alimentar-se da palavra de Deus. Bem, olha, eu também, né, o Felipe, a alegria, né? A alegria que você demonstra, né, ao falar dessa prática no seminário, né, ao identificar, né, a importância disso, porque é assimilado, né? Não é simplesmente uma imposição da formação, não é simplesmente algo que está ali que tem que ser cumprido, né, mas algo vivenciado, né? Parabéns mesmo, Felipe, que Deus continue conservando no seu coração esse ardor e essa alegria, né? Porque os olhos dele brilham, né, irmã? Quando fala, os olhos brilham. E isso que é bonito, né? Então, para vocês, né, que nos acompanham então aí no nosso programa de hoje, nós tivemos aí esses 2 programas anteriores falando dos grupos bíblicos de reflexão aqui na Arquidiocese. Hoje nós falamos um pouquinho sobre os passos da leitura orante, que é um método que o grupo bíblico adotou, né, para fazer não é um estudo simplesmente, como a irmã mesmo bem disse, na verdade exige de nós, exige uma entrega. Felipe bem falou, começa sempre pedindo o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, que é esse dinamismo que age dentro de nós, não sai grupo de reflexão, não sai Lexio Divino, não sai nada. É o Divino Espírito Santo que nos move, que nos ajuda a rezar e que vai, né, mostrando esse caminho. Que pedagogia maravilhosa, né? Se você bem reparou, quando o Felipe falava, a irmã novamente frisou esses passos pedagógicos, né? Momento de leitura, e não é uma leitura qualquer, né?
é você mastigar, ruminar, como dizem, né? As palavras. Cada palavra do texto sagrado nos ensina muita coisa. Irmã, um dia nós chegamos, Felipe também, vocês todos, um dia nós chegamos para uma reunião com o Dom Orlando, e que homem de fé, né? Eu lembro que ele chegou na reunião e estava falando para nós da importância de nós começarmos reuniões, reuniões de CPP, de Copai nas paróquias, de tantos assuntos, mas começar sempre com a palavra que ilumina. E ele falou que naquela manhã, e tinha sido uma reunião às 8 da manhã, mas ele já tinha levantado, né, lá pelas 5 talvez, mas ele tinha feito a sua Lex Divina e permaneceu 40 minutos em cima de uma palavra, ide. Então ele levantou cedo e aquele ide, a palavrinha ide ficou na sua cabeça e ele foi fazendo associações, né? Ide, né, aos lugares, aos compromissos que ele teria naquele dia, e ide com que espírito, ide com que mensagem, ide levando o quê? Aqueles a quem se encontrar, e a gente se torna pessoas melhores, e a missão acontece, e o seminário ganha mais vida, ganha seminaristas mais unidos à palavra, e a comunidade religiosa, e a comunidade igreja, nossas comunidades, com grupos bíblicos de reflexão, mas fortalecidos na palavra e vivendo esse projeto a serviço do Reino. Que alegria, meus irmãos. Então, muito bom fazer essa partilha com vocês no dia de hoje. Irmã Kelly, muito obrigado mais uma vez. Foi ideia da irmã Kelly. Padre Gustavo, vamos levar um pouquinho então, já que nós não tivemos a formação da leitura orante. Vocês viram, esse panfletinho ainda não chegou nas comunidades, mas vai chegar. Mas vocês já tiveram aí um aceno, né? Você que está engajado no grupo da sua paróquia, já teve um aceno. Obrigado, Felipe, também, sempre muito disponível. Amém. Deus abençoe. Se quiser dar uma última palavrinha, fica à vontade. Para finalizar esse momento, né, Padre? A questão da palavra de Deus. São Jerônimo vai dizer que aquele que desconhece a palavra, desconhece o próprio Cristo. E nós queremos cada vez mais, assim como na festa de ontem, transfigurarmos cada vez mais com Cristo através da palavra de Deus. Muito obrigado, Padre, pelo convite. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado a todos aqui da TV Frei Galvão pelo acolhimento. E reze por mim, reze por nós do seminário, pelos formadores. Você também que nos acompanha, reze por nós, para que sejamos segundo a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, segundo a palavra, né? Caminhando mediante a luz da palavra. Muito obrigado. Amém, amém. Então é isso aí. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado a você que ficou conosco. E qual que é a frase do nosso arcebispo mesmo? Vamos todos juntos? Bíblia na mão e no coração e pé na missão. Com alegria, vamos cantar e que Deus te abençoe, meu irmão. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para